Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um unboxing review. Hoje de mais um personagem do Naruto, nada mais nada menos que Minato Namikaze, para a série do Naruto Top 99. Essa figura que foi recém-lançada, se eu não me engano foi lançada em agosto, né, mês passado, e que já tem lá as suas polêmicas. Pode agradar a uns, outros não. Porque eu venho acompanhando alguns vídeos gringos, principalmente no Japão, e lá eu consigo pegar os detalhes que eles falam na review deles, para quando eu tiver a figurinha em mão, eu poder dar cada detalhe específico para vocês, tá? Então vamos focar na review do Minato aqui. E falando em review, pode ver que a gente está de cenário novo, estamos de estúdio novo. Eu consegui adquirir um estúdio bem legal, bem bacana, em promoção na Amazon. Então eu espero que a qualidade do vídeo fique melhor, iluminação, tudo mais. Espero que gostem. Então vamos conferir aqui a caixa padrão Naruto Top 99, aqui com alguns protótipos, kart dos 20, né, mais dois personagens extras. E podemos ver aqui, ó, que a caixa dele é bem mais espessa comparado com a do Naruto, né? Vou pegar aqui pra gente comparar. E galera, podemos comparar aqui a caixa. Pra você ver a espessura da caixa do Minato com a do Naruto. É praticamente duas caixas do Naruto. Olha pra você ver. E qual o motivo dessa caixa ser mais espessa? É o motivo pela qual a figure é polêmica. Então, dito isso, vamos conferir a figure. Agora com o blister fora da caixa, podemos ver o motivo pela qual o blister quanto a caixa é mais espessa que a do Naruto. E tá aqui o motivo, ó. O motivo é o sobretudo de Hokage dele. Isso é um motivo polêmico aí que pode agradar a uns e a outros não. É o que vem falando na internet, né? Então vamos conferir ela aqui, ver os seus itens. Bonito tá? Acho que você tá dando para vocês perceberem também. Podemos ver que ele vem com 4 rostos extras, mais uma já nele, que é com a kunai na boca. Essa kunai é fixa, tá? Você não consegue remover. Ele já vem aqui junto com o rosto dele na Head Sculpt. Temos aqui ele de rosto confiante, dando um sorriso de lado. Aqui também um sorriso confiante, porém com a boca um pouco mais aberta. E aqui ele dando aquele mesmo sorriso dele que o Naruto também tem. E aqui ele com a expressão com raiva de boca aberta. Aqui também podemos ver que ele vem com 4 pares de mãos extras e mais uma mão só. Aqui, ó, palma de mão espalmada, a palma de mão fechada, porém com gap no meio, para a gente poder encaixar a kunai. Logo mais eu falo sobre ela. Aqui, os dedos para ele poder fazer o teleporte. What? Bro, what are you talking about, man? Não, tô zoando, galera. Cuidado aí pros fãs do Naruto não me arrebentar aqui nos comentários. Tô brincando. Aqui ele com a palma de mão aberta, né, com os dedos um pouco dobrados. A mão espalmada também, com gap no meio para poder encaixar a Rasengan. E também veio com um par de mão de punhos cerrados junto dele. Vamos conferir aqui a kunai. Aqui, galera, pode ver a kunai, ó, muito bem detalhada, muito bem feita. A pintura dela é de plástico, mas aqui a lâmina dela dá um efeito de metal, olha para você ver, na iluminação. Bem legal mesmo, com as escritas em japonês no cabo dela. Aproveitar para ver, continuar vendo os itens. E aqui, galera, temos o pergaminho. Ele é de plástico, porém você consegue rotacionar ele aqui no suporte da corda dele, que é de borracha, mas já vem com o molde certo para você encaixar no Minato. E aqui podemos conferir a Rasengan. Pode ver aqui que é um azulado translúcido, bem bonita a cor mesmo, que de acordo com a iluminação pode ver que as cores mudam um pouco, bem bonito. E com 99 no meio, representando a linha aí do Naruto Top 99. Agora, galera, vamos conferir o Minato, ver como é que ficou as articulações e a figura em si. Tá o plástico aqui. Vou deixar o blister de lado e vamos conferir a figura. Pessoal, tenho que ser sincero para vocês que eu gostei. Tá muito bonito, tá muito representativo ao personagem. Porém, tem as coisas que eu não gostei nele, que eu já vou falar durante a review, mas a aparência dele me agradou bastante. Vamos conferir as articulações dele agora. Ele tem articulação na cabeça, no pescoço. Aqui também a ponta da bandana é móvel. Você consegue girar ele para todos os lados. Essa kunai ela é esculpida junto com o rosto, né? Não é removível. Tá? Ele tem articulação borboleta. Tá? Porém, para frente é um pouco limitado. O máximo que ele consegue juntar os braços é nessa posição.
Porém, para trás, a articulação borboleta dele é bem maior. Podem ver que vai bem para trás mesmo. E pode aqui representar bem aqui aquela corrida dos personagens no anime. Aqui o braço dele gira por completo. O bíceps gira dentro do sobretudo dele. Articulação dupla no cotovelo. Que é o mesmo sistema da Sakura, né? Eu acho que hoje já tem tecnologia o suficiente para fazer uma coisinha melhor aqui. Mas como já tem na Sakura, vamos deixar passar, né? E também articulação no punho. Agora vamos entrar na parte polêmica da figure, que é o sobretudo dele aqui de Hokage, que é de borracha. Eu particularmente achei que era de plástico, mas é de borracha. Porém, é uma borracha moldada, né? Tem a forma certa dela. Ela é flexível nas pontas. Porém, ela sempre vai ficar assim. Você não tem nenhum tipo de articulação aqui, ball joint, que você poderia articular o sobretudo dele. Agradou alguns, outros não. Isso não me agradou. Eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou deixar para a parte final do vídeo, de falar o porquê que eu não gostei, que a Bandai poderia ter dado uma atenção melhor. Então, podemos ver aqui que ele tem articulação no tórax, articulação no abdômen, que é junto da cintura. E aqui tem essa parte de baixo do colete dele, de Jonin, que é de plástico, assim como é a do Naruto, é móvel. E aqui você consegue curvar ele particularmente bem. Para trás também ele tem uma articulação muito boa. Pode ver que mesmo sendo de borracha, não limita, de certo modo, a figure. Porque ela é toda de borracha, que essa parte ela também é de borracha. Ela é fixa aqui no plástico do corpo dele, né? E aqui na parte de trás você pode ver que tem uma diferença de cores, tá, galera? Do sobretudo dele aqui de Hokage com a manga, né? Junto com a parte aqui de articulação borboleta, é meio azulado. E aqui, sobretudo dele é completamente branco. Pode ver aqui, ó, que as pernas dele abrem completamente. Pelo menos isso, né? Sendo de borracha, não limita certa a figure. A perna vai totalmente para frente. A perna dele vai para trás, no máximo isso aqui, tá? Pode ver que a coxa encosta no glúteo aqui e não vai mais para trás. Nem aquele jeito de você jogar um pouco para o lado, não vai. O máximo que vai ser aqui, se você forçar, é capaz de soltar ou quebrar. E eu não quero fazer isso. Tem articulação na coxa. Podemos ver que tem uma diferença de cores, né? Nessa parte de cima da coxa dele com a cintura é um azul mais forte e aqui é um azul mais claro. Então também tem essa diferença de cores, que é normal para a linha do Naruto, né? Isso aí é normal mesmo. Aqui, articulação dupla no joelho. E podemos ver que a parte de dentro do joelho dele, essa linha da calça dele aqui, ó, continua aqui dentro, né? Então pode ver que deram esse tipo de atenção aqui, minimalista, mas tem, né? Tem articulação na canela e tem a articulação aqui entre a canela e o tornozelo, tá? Pode ver, ó, que é independente. E tem articulação no pé também bem livre, como tem as outras figuras da própria linha do Naruto. E articulação na ponta dos pés também. Então vamos fazer a troca de itens agora. Vamos começar pela head sculpt dele. Aqui vocês podem ver que o pescoço saiu inteiro, tá? Mas ele tem outro ball joint aqui do pescoço com a head sculpt. Tanto que a parte do rabinho dele, que é móvel, presa dentro do ball joint do pescoço. Vou encaixar de novo aqui para não ficar esquisito. Aqui vamos ver como é que é a troca de rosto dele. É igual do Naruto. Você apenas puxa para baixo mesmo. E galera, eu queria dar atenção aqui, ó, que os detalhes do cabelo dele tá muito bem feito. A bandana, tem essa articulação que eu falei para vocês. Vamos colocar esse rosto aqui de sorriso confiante, de canto de boca. Só arrastar as franjas dele pro lado. Olha aí. A head sculpt dele eu gostei bastante. Então vamos encaixar aqui. Agora, galera, vamos encaixar os itens que veio nele. Vamos começar pelo pergaminho. Então você levanta o braço. Encaixa aqui entre o braço e a head sculpt dele. Bem fácil. Como é de borracha, né? Uma borracha maleável. Fica fácil de você poder colocar na figure. O Rasengan dele é no braço esquerdo da figure, tá? Como eu mostrei para vocês, é apenas uma mão que vem pro Rasengan. Então é desse lado esquerdo da figure. Aqui no gap dele pode ver que tem um desenho específico, né, da forma de se encaixar o Rasengan. Deixa a câmera focar aqui, ó. Tá vendo? Não é apenas um gap reto. Você tem que colocar aqui de acordo com que tá o desenho do pino aqui. Agora o encaixe foi feito, galera, ó. Pode ver como é que fica. Então, aproveitando todos os itens, vamos encaixar com o kunai também. Você pega a mão que tá cerrada
com gap no meio. Tá aí, galera, ó, pronto, montado com todos os itens nele. Pode ver que tem uma articulação muito completa, pode ver que as pernas também abrem para os lados, ó. Então, galera, já adiantando, mesmo com o sobretudo de Hokage dele sendo de borracha moldada, você tem sim liberdade de articulação bem ampla, tá bom? Então é isso, galera. Vou deixar ele com todos os itens aqui e já voltamos para a parte final do vídeo. Então voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Minato. Como eu gosto de separar o pós e o contra, vamos começar aqui pelo pós, vamos falar de coisa boa. Eu tenho que ser sincero para vocês que eu gostei mesmo da figure, mesmo ela sendo estilo mangá, me agradou, tá? Às vezes algumas figures eu prefiro o anime, mas essa figure do Hokage tá muito bem representada, tá? Porque o Minato que a gente tem, acho que é de 2013 ou 2014, não lembro. Então fica aí entre 11 a 10 anos da última peça que foi lançada do Minato, que eles corrigiram a escala porque o outro é menor. A Bandai deu esse tipo de atenção, né? Corrigiu algumas coisas, melhorou as articulações, que tá muito boa. Uma coisa que eu tenho que elogiar são as articulações. Esse gap no antebraço aqui com o bíceps é o mesmo que tem na Sakura, mas eu acho que já tem tecnologia suficiente para melhorar isso, mas passa, tá? As expressões faciais dele estão muito boas, tanto esse sobretudo dele de Hokage também está muito bem pintado, está muito bem detalhado. Mesmo sendo um plástico moldado, está muito bem feito, muito bem pintado. Isso a gente tem que ser sincero na review. Ele vem com bastante itens, pode ver que pares de mãos para ele não falta. Tem a kunai aqui que representa muito, né, o Minato. Vem esse pergaminho também, veio o Rasengan, esse efeito do Rasengan. Então, bem legal. Então, de itens extras, podemos ver que é uma figura bem completa, tá? E aqui, ó, que eu esqueci de falar para vocês, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas no cabo aqui tá escrito Naruto Top 99, para diferenciar do outro, né? Como esse aqui já é moldado com a Head Sculpt dele, ele sério olhando de lado. Muito bom esse detalhe que a Bandai deu, tá? Nas expressões faciais dele, nos itens. Quero adiantar a vocês que sim, tem diferença de cores, como é normal na linha do Naruto. Várias peças aí, todos os itens do Naruto que já foram lançados, pelo menos recentemente, tem alguma diferença de cores em alguma parte do corpo da figure. E do Minato não é diferente. Aqui ele é a mesma situação da Sakura, dos dedos do pé ser diferente da cor da pele. Pode ver aqui, ó, que é bem mais claro que aqui. Aqui é um bege mais escuro. Como acontece na Sakura, acontece na roupa do Naruto, que tem a diferença de cor. Como eu mostrei para vocês, tem a diferença de cor que da coxa para a parte da cintura ali. A manga de sobretudo dele, com a parte da peça da borboleta aqui, é um pouco mais azulado que o próprio sobretudo, que é um branco bem claro. Mas tirando essas diferenças de cores, as outras cores que foram usadas em si na figura, eu gostei, tá? Mesmo sendo aí detalhado como mangá, me agradou. Eu acho que tá dando para vocês perceberem, a cor de pele dele é a mesma do Naruto, tá? Eu não sei se é porque eu já acostumei com o Naruto, né? Mas não me incomodou a cor de pele dele ser clara igual a do Naruto. E agora vamos falar do contra, né? Que é simplesmente esse sobretudo dele ser de borracha, tá? Como eu falei para vocês, não limita na articulação. Eu consegui fazer várias poses com ele. Não pesa a figura, porque é uma borracha leve e flexível. Então não atrapalha na estabilidade da figure. Porém, para mim, tá, galera? Não sei se vocês concordam comigo, é pouco o caso da Bandai. Porque o Minato, como eu falei para vocês, ele foi eleito o personagem mais famoso, tanto que depois disso ele ganhou um mangá contando um pouco mais da história dele. E a Bandai coloca o sobretudo dele de borracha, sendo que o Itachi, um mês depois foi lançado esse mês de setembro, com o sobretudo da Katsuki completamente toda de pano. Lógico que eu sei, porque ela cobre o corpo inteiro, não tinha como a Bandai se fazer diferente. E o Itachi foi o segundo mais votado de mais famoso entre os personagens. E porque o Minato, o primeiro colocado, que ganhou o mangá projetado e desenhado pelo próprio criador do Naruto, me colocam um sobretudo de borracha nele. Entende? Por que não colocou de pano também? A Bandai deve ter várias subsidiárias dentro dela. Pronto, agora foi. Que deve ficar repartível. Você vai fazer parte de pano, você vai fazer plástico, você vai fazer borracha. Porque não é possível. Se fosse uma linha diferente, se o Itachi ou o próprio Minato fosse referente ao Naruto Shippuden normal, como tem os outros personagens, que é o próprio Naruto, Sakura, Kakashi, o Sasuke,
Tudo bem, seria séries diferentes, mas não, é da mesma série, é da mesma empresa, é da mesma linha e me fazem isso, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é meu ponto de vista. E lembrando, galera, ele é o mesmo preço do Itachi, tá? Pelo menos na época da pré-ordem dele que eu fiz, ele e o Itachi é do mesmo valor. E por que que um vem sobretudo de pano e o outro não? Coisas da Bandai, né? Mas, como eu falei para vocês, para quem é fã, isso não difere nada. É uma bela figure, é muito bonito, é muito representativo. E eu aconselho a todos os fãs de Naruto a ter essa figure. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do novo cenário aqui, do novo estúdio nosso. E essa melhoria com o cenário e estúdio aqui é um agradecimento a vocês aí por estarem compartilhando, comentando, se inscrevendo e curtindo os vídeos. Estou ficando muito feliz com isso e tentando trazer cada vez mais melhorias para vocês aqui no canal. Se possível, deixe aí um feedback se vocês gostaram do cenário assim. Isso vai ajudar bastante em saber aqui que esse upgrade nos nossos reviews foi de grande aquisição. Lembrando, galera, que o link vai estar na descrição da Sugotoys e da Niningame também. Dá uma conferida lá. E se eu encontrar algum link na AliExpress, eu vou deixar junto também. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E lembrando, o Itachi tá chegando, tá? Logo mais teremos aí o Itachi também no canal. E espero vocês nos próximos vídeos aí do Naruto e de outras reviews que estamos trazendo para vocês. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui.